gente, olha eu novamente aqui com vocês. Agora vamos para o capítulo 9, vamos tratar dessas relações fundamentais derivadas, né? E então é uma parte bem importante da trigonometria que vai servir de base para outros conhecimentos futuros, certo? Então, vamos continuar com as nossas questões envolvendo as derivadas. Aqui é o seguinte, essa questão é bem legal porque é o seguinte, isso daqui, gente, atento. Dado X pertence, aqui faltou um azinho, tá? Pertence a... Isso é um cochete, e o que é que esse cochete significa? Esse cochete, ele está lhe dizendo qual é o quadrante, porque olha só, vai de 0 a π sobre 2. Quem é π sobre 2? 90 graus. Então ele quer dizer que pertence a esse quadrante. Então se pega de 0 e π sobre 2 é 90... Então, o que é que você entende? Pega de 0 a 90 graus. Que quadrante que pega de 0 a 90 graus? Primeiro quadrante. Então, isso daqui é uma informação super importante, que é para dizer que esse arco pertence ao primeiro quadrante. Você vai ver que pode ser segundo, terceiro, quarto, qualquer quadrante. Essa questão, ela trata do primeiro quadrante. O arco pertence ao primeiro quadrante. Só para lembrar que no primeiro quadrante, todas as funções, elas têm sinal de mais. Elas são positivas no primeiro quadrante. Então aqui, deixa eu botar claro aqui que é primeiro quadrante, certo? Esse aqui é de quadrante, tá certo? Para vocês entenderem. É o seguinte, eu sempre digo que o seno é a alma gêmea do cosseno. Eu nunca fiz uma questão, não me lembro de ter feito uma questão, que o seno funcionasse só, certo? Sempre o seno pede cosseno e vice-versa. Então, eles estão sempre juntos. Tanto que a principal fórmula, a principal relação, para mim e para todo mundo, eu acredito, da trigonometria, é a que diz o seguinte, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Na verdade, essa é a principal fórmula de verdade. A gente usa ela o tempo todo, certo? E como eu disse a vocês no início, eu sempre penso que seno e cosseno são almas gêmeas. Então, nesse caso, quando um aparece, necessariamente o outro vai ter que aparecer, certo? Então, nessa questão, por exemplo, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a questão do quadrante, ela está no primeiro quadrante, esse arco está no primeiro quadrante, né? E te dei aqui o seno de x, que é 1/5. Mas perceba, em nenhum momento eu dei o cosseno. E como é que você faz? Através dessa fórmula aqui, que eu disse a vocês, que é a principal ao meu ver, certo? Você vai buscar o cosseno, você vai buscar a alma gêmea do seno, tá? E é justamente o que eu quero que você calcule o cosseno de x. Então, muito simples, vamos jogar nessa fórmula. Quanto é o seno? 1/5. A questão já me deu o seno. Vamos trocar esse seno por 1/5, vai ficar 1/5 ao quadrado, porque tá tudo ao quadrado, certo? Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 1/5 ao quadrado vai ficar 1, 5 ao quadrado é 25, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, certo? Aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode isolar o cosseno, ou a gente pode tirar a mercê de tudo logo, ou a gente pode isolar o cosseno, eu prefiro isolar o cosseno. Então, vou deixar aqui cosseno ao quadrado de x igual a 1, esse mais 1, 25 avos, passa para cá, menos 1, 25 avos, tá? Vou tirar MMC apenas de um membro, então esse MMC não vai poder ser cortado. Vou tirar MMC aqui de 25 e 1, que vai ser 25, tá? 25 dividido por 1 dá 25, vezes 1, 25. 25 por 25 dá 1, vezes 1, 1. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 24 sobre 25. Só para lembrar, esse quadrado que está aqui sobre o cosseno, significa que você vai ter que tirar a raiz quadrada desse cosseno. Então assim, vai ficar assim, ó, cosseno de x é igual a mais ou menos raiz de 24, 25 avos. Cosseno de x é igual a mais ou menos, vamos analisar. 24 não tem uma raiz exata, né? 24 na verdade é um número irracional, pertence também a números reais, mas pertence aos números irracionais. Então, se é um número irracional, a raiz de 24, não tem uma raiz exata, não tem problema, a gente vai fatorar, a gente vai decompor em fatores primos, a gente vai encontrar a raiz aproximada de 24, ou melhor, a raiz simplificada de 24. 24 dividido por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, como a gente está fazendo raiz quadrada, a gente faz grupos de 2, né? Claro, do mesmo termo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui vira um 2 só. O que acontece? Esse 2, né? Que sai, como se ele saísse da raiz, né? 2. Aí quem sobrou? Sobrou esse 2, esse 3, que vai ficar multiplicado dentro da raiz. 2 vezes 3, 6. Embaixo a raiz de 25, que é 5. E aí?
O cosseno vai ser mais ou menos 2 raiz de 6 sobre 5? Não exatamente. Sabe por quê? É aí que entra o sinal. Eu disse aqui no início que era primeiro quadrante, porque era de 0 a π sobre 2. Π sobre 2 corresponde a 90 graus. Então, de 0 a 90 graus é primeiro quadrante. Só que no primeiro quadrante, todas as funções trigonométricas são positivas. Não tem função negativa no primeiro quadrante. Então, não tem por que deixar esse mais e menos 2 raiz de 6 sobre 5. Na verdade, é apenas o positivo, porque naquele quadrante tem que ser positivo. Então, o sinal de menos ele vai ser eliminado. Não pode ser mais e menos 2 raiz de 6 sobre 5, porque naquele quadrante todas as funções são positivas. E o cosseno é mais uma, que também será positiva. Então, a resposta é 2 raiz de 6 sobre 5. Certo, gente? Uma questão tranquila, né? Tem que identificar o quadrante justamente por isso. Se fosse, por exemplo, o segundo quadrante seria negativo. Aí não seria o positivo, seria o negativo. Então é importante que se delimite o quadrante para você saber qual é o sinal que vai ter a resposta. Não pode ser na doida, não pode ser qualquer sinal, né? Tem que ver o sinal específico de cada quadrante. Então por isso que a gente tem que olhar. O assunto em si é simples. O problema é que exige muita atenção, muita concentração para não estar errando certas coisas básicas, tá certo? Vamos para a próxima. Ah, adoro essa daqui, certo? Mais uma questão que eu quero que você descubra K. Esse K eu quero que ele seja um número real, certo? E quero que você resolva essa parte aqui. Eu estou dizendo aqui que eu quero que você descubra o K e seno de x é K mais 1 e cosseno de x é K sobre 2. Tranquilo. Vamos usar aquela fórmula que eu disse que para mim é a mais importante de todas. É justamente aquela que agrega seno e cosseno, né? Essa daqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa para mim é a principal, é essencial para todos os outros conteúdos de trigonometria, né? Seno de x é K mais 1, então vai ficar assim, ó. K mais 1 ao quadrado, certo? Mais o cosseno é K sobre 2, vamos trocar o cosseno por K sobre 2, K sobre 2 ao quadrado igual a 1, né? Olha que eu fiz, substituí o seno e o cosseno pelos valores que a questão me deu, certo? A questão me deu que o seno de x é K mais 1 e que o cosseno de x é K sobre 2, então a gente vai aplicar aqui, certo? Cuidado com esse produto notável, certo? Isso é produto notável, o quadrado da soma. Você pode resolver fazendo a distributiva, multiplicando K mais 1 vezes K mais 1, tá? Mas eu, pessoalmente, gosto mais de aplicar a fórmula, que a fórmula diz o seguinte. O primeiro termo, que é K, vai ficar elevado ao quadrado, fica K ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, então vai ficar 2 vezes 1, 2 vezes K, 2K, mais o segundo ao quadrado. O segundo é quem? 1. 1 ao quadrado vai dar 1. Pronto. K ao quadrado mais 2K mais 1 é o resultado parcial desse produto notável. K mais 1 ao quadrado. Qualquer coisa vocês podem aplicar a distributiva e multiplicar K mais 1 vezes K mais 1. Você vai chegar a esse mesmo resultado, tá? E aqui? K elevado a 2 vai ficar K ao quadrado. E 2 ao quadrado, 4. E aqui você continua igualando a 1, né? Que isso significa isso. Aqui... Vamos ter que tirar o MMC aqui de tudo logo. Vamos tirar o MMC logo de tudo. Vamos subir aqui. O MMC de 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes K ao quadrado vai ficar 4K ao quadrado. 4 por 1 dá 4 vezes 2, 8. 8K. 4 por 1 dá 4 vezes 1, 4. 4 por 4 dá 1 vezes K ao quadrado é K ao quadrado. Igual... 4 por 1 dá 4, vezes 1, 4. Fechou aqui, certo? Agora vamos reduzir os semelhantes, né? Na verdade, se transformou em uma equação de segundo grau, cuja variável é K. Se for uma equação completa, a gente pode fazer pela forma de Bhaskara, mas ela pode ser também uma equação incompleta, a gente pode resolver de outras formas mais curtas, né? Mais práticas. Então aqui, continua 4K ao quadrado, aí continua mais K ao quadrado, mais 8K, mais 4. Quando a gente está organizando uma equação de segundo grau, todos os termos ficam no primeiro membro. A gente permite só que o zero fique no segundo membro. Então, esse mais 4 passa para cá, menos 4, a gente vai igualar a zero.
vai acontecer? A gente vai cortar mais 4 menos 4, que vai zerar essa parte aí, não vai ter valor de C. Já vimos que é uma equação incompleta, uma equação que falta o termo C. Então aqui, 4k ao quadrado com mais k ao quadrado vai ficar 5k ao quadrado. E aqui continua mais 8k igual a zero, certo? Aí aqui, vamos botar em evidência o k. É uma equação incompleta que falta o termo C, certo? A gente pode fazer Bhaskara substituindo o C pelo zero. Mas eu acho muito mais prático a gente fazer a equação colocando o K em evidência. Vai ficar muito melhor. Por exemplo, aqui, ó. K em evidência, a gente faz isso. Bota o K aqui em evidência, imediatamente a gente abre o parênteses para efetuar a divisão dos termos por esse fator comum em evidência. 5k ao quadrado por K vai ficar 5k. 8k por K vai ficar 8. Então aqui a gente tem esse K que é igual a zero, K igual a zero. E vamos resolver o que está no parêntese. 5k mais 8 também é igual a zero. A gente resolve isso. Vai ficar 5k igual a menos 8. K igual a menos 8 quintos. Pronto. Esses aqui são os possíveis valores de K dentro do universo dos números reais. É uma questão também tranquila. Eu só apliquei uma fórmula só, aquela fórmula que eu considero a principal. Então, né, tá tranquilo, é uma questão tranquila. Vamos para a próxima. Mais uma questão que envolve, né, essas relações derivadas, certo? Eu estou dizendo a vocês que x é um arco do terceiro quadrante. Olha só, aqui nessa questão eu fui bem direta, disse logo qual era o quadrante, sem rodeios, né? Realmente é terceiro quadrante. Eu tenho que me prender aos sinais do terceiro quadrante das funções trigonométricas, certo? E aqui eu disse que a tangente de x é igual a 1. Eu quero que você calcule cosseno de x. Vamos lá. Vamos focar nessa parte aqui, ó, para começar o cálculo. Eu quero que você descubra cosseno, mas eu disse que a tangente desse arco é 1, né? Vamos lá. Se a tangente desse arco é 1, vamos começar fazendo da seguinte forma. A gente sabe que existe uma relação para a tangente, essa relação é a seno sobre cosseno. Então você vai aplicar, você vai botar na verdade a fórmula da tangente. Qual é a fórmula da tangente? Seno sobre cosseno igual a 1. E aqui a gente pode fazer isso, ó. Multiplicar meios extremos, como se fosse uma proporção, e fazer o seguinte. Seno de x vezes 1 é quanto? Seno de x. Cosseno de x vezes 1 é quanto? Cosseno de x. Olha só, nessa sentença, o seno e o cosseno eles são iguais, né? Porque ficou aqui, ó, seno de x igual a cosseno de x. Mas mesmo assim, eu ainda preciso usar essa fórmula. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Porque a informação que eu cheguei aqui é de que são iguais, mas eu não sei quanto que é. Então, depois que eu aplicar essa relação aqui, que é a principal, que eu já disse a vocês várias vezes, eu vou descobrir o cosseno, tá? Então aqui, se o seno é igual a cosseno, eu posso muito bem substituir nessa fórmula o seno pelo cosseno. Então vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Nós temos aqui então dois cossenos elevados ao quadrado. Aqui tem um oculto, aqui tem um oculto. Cosseno mais cosseno vai dar 2 cosseno ao quadrado de x igual a 1. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 2. Né? Passa dividindo 2. Esse 2 a gente sabe que vira raiz quadrada. Raiz quadrada, cosseno de x é igual a mais ou menos raiz de 1 meio. Tá? Como é que fica isso? Cosseno de x é igual a mais ou menos, olha só. O 1 a gente sabe que tem raiz exata, né? Ele é um quadrado perfeito, então a raiz de 1 é 1, ótimo. Só que 2 não é um quadrado perfeito, né? A raiz do 2 é aproximada, o 2 é um número irracional. Então não tem raiz de 2, o que é que eu faço? Não tem uma raiz exata do 2, eu mantenho o 2 na raiz, fica mais ou menos 1 sobre raiz de 2. E aí já cai naquele aspecto de que não pode ter raiz no denominador, e aí a gente tem que fazer a racionalização para eliminar essa raiz, né? Aí aqui a gente multiplica pela raiz embaixo, multiplica pela raiz em cima, né? Mais ou menos. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. 2 vezes 2 vai dar 4. E a raiz de 4 é quanto? 2. Então a raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, né? Engraçado a gente falar assim, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Porque na verdade raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser raiz de 4, que por sua vez é 2. Então a gente bota logo 2.
Pronto, praticamente acabou. Ó, tá quase no final. Agora vem um detalhe que pode botar seu trabalho todo no lixo, caso você não tenha atenção. Olha só, percebeu que ficou cosseno de x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2? Mas não é, não pode ser as duas respostas. Você tem que saber para aquele quadrante qual é o sinal que tem que ser. Então, olha só, vamos lá de novo. A gente está tratando da função cosseno. A função cosseno é positiva no primeiro e no quarto e negativa no segundo e no terceiro quadrante, tá? Ele disse aqui o quê? Terceiro quadrante. Terceiro quadrante é esse cara aqui. Então é negativo, tá vendo? Primeiro e quarto são positivos do cosseno. O segundo e o terceiro são negativos. Aqui falou em quê? Em terceiro. Qual é o sinal do cosseno no terceiro quadrante, minha gente? Negativo. Então, ó, o positivo desaparece. O cosseno, então, vale menos raiz de 2 sobre 2. E aí, uma questão maravilhosa, né, gente? Só tendo atenção para não errar ela. Ela é muito legal, muito boa de fazer também. Vou apagar esta e vamos para a próxima, né? Vamos apagar essa, deixar só na lembrança uma questão interessante. E vamos agora para a próxima. Para a próxima questão, que pode ser de repente até do capítulo 9, né? Vamos ver. Ah, ainda não, ainda é uma questão do capítulo 8, vamos lá. Bom, parecidíssimo com essa questão que eu fiz, né? Eu estou pedindo que cosseno e tangente, né? A questão me ofereceu o seno de A vale menos 1/3, tá? Mas aquilo de novo, cadê o cosseno que não apareceu, né? O cosseno tem que aparecer, o cosseno tem que estar presente. Sempre que tiver seno, o cosseno tem que estar junto, gente. Como eu disse, eles são almas gêmeas, unha e cutícula. Tem que estar sempre próximo do outro, porque você vai precisar, certo? Então aqui, ó, o seno de A é menos 1/3. Olha aqui, ó, pertence ao quarto quadrante. Sabe por que tem que dar o quadrante? Para você olhar o sinal daquele quadrante, para você não cometer erros, né? Então aqui, por exemplo, eu te dei o seno, eu vou buscar o parceiro do seno, que é o cosseno, e depois a gente vai responder o que está pedindo aqui. Vamos começar pela relação fundamental que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Lembrando que a gente usa x, mas não tem que ser x não. Aqui, por exemplo, que eu dei seno de A, eu posso muito bem substituir esse xzinho aqui pelo A, pelo alfa, né? Por qualquer variável, não tem problema. É importante você saber que essa soma do cosseno e do seno, eles todos dois elevados ao quadrado, vai dar 1, resultar em 1. O seno, a questão me deu que é menos 1/3. Aqui, ó, vamos substituir. Menos 1/3 elevado ao quadrado, né? Porque o seno de A vale menos 1/3. A fórmula traz elevado ao quadrado, você bota o quadrado. Aí aqui continua mais cosseno ao quadrado de A igual a 1. Aí vamos resolver essa potência. Menos 1/3 ao quadrado vai dar mais 1/9. Cuidado para não cair na tentação e querer botar um menos 1/9 aqui. O expoente é par, a base é negativa, o resultado vai ser positivo. Aí aqui continua mais cosseno ao quadrado de A igual a 1. Vamos isolar o cosseno. Cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Esse mais 1/9 muda de membro, passa menos 1/9, certo? Cosseno ao quadrado de A é igual, o MMC de 9 em 1 é 9. Tem que tirar o MMC, né? A subtração de fração. 9 por 1 dá 9 vezes 1, 9. 9 por 9 dá 1 vezes 1, 1. Cosseno ao quadrado de A é igual a 9 menos 1, 8. 8 nonos. Como sempre, esse 2, esse quadrado, né? Vai se transformar em raiz quadrada. Cosseno de A é igual a mais ou menos raiz de 8 nonos. Cosseno de A é igual a mais ou menos. 8 também não tem raiz exata, porque é um número irracional. A raiz de 8 é 2 raiz de 2, bora botar aqui 2. Raiz de 2, a raiz de 8. E a raiz de 9 é 3. Gente, no quarto quadrante o cosseno é positivo, tá? Então, esse menos desaparece. Por quê? Porque no quarto quadrante o cosseno é positivo. Então, permanece positivo. 2 raiz de 2 sobre 3 é o cosseno. Então, na verdade, já calculei o cosseno de A. Só falta o que agora? Tangente. O cosseno já está prontinho, né? Só falta agora a tangente de A. Vamos lá. Tendo em mãos o seno e o cosseno, a gente faz tangente de forma muito prática e muito rápida, porque a tangente de um ângulo é igual ao seno, desculpa eu com a mão apagando, seno de A sobre cosseno de A, né? Então, tangente de A, se A ficou feio.
Tangente de A é igual a seno de A sobre cosseno de A. E eu já tenho tudo, né? Eu não tinha o cosseno, mas eu acabei de descobrir o cosseno. Então tá tudo certo. Quanto é o seno? Menos 1/3. Vou botar aqui, menos 1/3. E quanto é o cosseno? 2 raiz de 2, 2 raiz de 2 sobre 3. Gente, ó, eu sempre faço isso aqui mesmo, eu faço cancelamento, ó. Aí acaba ficando que a tangente de A é igual a menos 1 sobre 2 raiz de 2. Aí, de novo, a gente, nesse assunto de trigonometria, o tempo todo a gente tem que estar racionalizando, perceberam? Agora, novamente, apareceu uma outra resposta com raiz embaixo. Mas perceba que eu só faço isso quando a raiz aparece no denominador, na parte de baixo da fração, que não pode, sabe? Nenhum gabarito de vestibular, de Enem, você vai ter uma resposta desse jeito, você vai pensar que você errou. Então, daí, por isso que tem esse assunto, para você racionalizar, para você tirar essa raiz do denominador. Aí você multiplica pela raiz, ó, vezes raiz de 2. Multiplica tanto em cima quanto embaixo, viu, gente? Nas duas partes. Aí vai ficar assim, ó, tangente de A é igual. Menos 1 vezes raiz de 2 vai ser menos raiz de 2. E aqui, ó, como é que é? 2 raiz de 2 vezes 2 vai dar 4, né? Vai dar 4, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser raiz de 4. A raiz de 4 é 2. 2 vezes 2 de fora dá 4. Então fica menos raiz de 2 sobre 4. Então o que eu tinha pedido está aqui. Eu tinha pedido o cosseno, que foi o primeiro que eu achei. Quando eu usei essa fórmula que é a que eu mais utilizo, a mais útil, digamos assim. E depois apliquei a forma de tangente, que é seno sobre cosseno. O seno a questão já tinha dado. O cosseno foi esse resultado aqui, né? Que nós pegamos e colocamos aqui. A gente cortou os denominadores, fizemos o cancelamento assim mesmo. E depois a gente racionalizou para encontrar a resposta, certo, gente? E aqui a gente encerra, certo? Daqui a pouco eu volto para ficar mais um tempo com vocês. Um beijo, até já.